Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que tem a ver com cerveja, comida, mais especificamente com comida de boteco. Isso mesmo, para conversar com a gente sobre esse tema, a gente está com o Felipe Tosta, que é formado em Comunicação Social e Relações Públicas pela PUC Minas, não podia ser pela PUC Rio, senão o cara não ia ter sotaque maravilhoso. Pós-graduado em Gestão Cultural, especialização em Marketing e Gestão pela Fundação Dom Cabral e muito mais. Ele que está no Comida de Boteco desde 2010, hoje é sócio-diretor de operações. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente quer convidar você que ama e valoriza o trabalho que a gente realiza por aqui a apoiar o Surra de Lúpulo através do site www.apoia.se/Surra de Lúpulo. São várias faixas de apoio que começam a partir de R$5 mensais e oferecem diversas contrapartidas. Então, pense em um mecenas. Agora sim, Felipe, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Olá, pessoal. Ludmilla, Leandro. Brigadaço pelo convite, poder contar um pouco aí do Comida de Boteco para os ouvintes, para os parceiros de vocês. Estamos aqui já na contagem regressiva para os 25 anos de Comida de Boteco, né? É a nossa data comemorativa do ano que vem. Então, vamos embora. Vamos começar a falar aí de botecagem. Pô, que maravilha! Esse tema está super em voga aqui no nosso programa. E seja bem-vindo, Felipe. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do pastel de brie com damasco. Aquela comidinha de boteco um pouquinho diferente. Nem tão diferente assim, né, Lud? Que cara é essa, Lud? Não, gente, pastel de brie com damasco é bom demais. É bom. Mas só toma cuidado, quem não sabe, os desavisados da vida, que pastel que tem uma geleia dentro... Ah, sim. É um perigo, porque vai queimar sua boca, porque a geleia vai estar numa temperatura exorbitante. Mas, enfim, isso é um aviso. Quem avisa, amigo é. Né? Então, tô nesse papel. Bom aviso pra juventude aí, fica ligada, né? Pois é. E falando em boteco, falando de tudo isso, a gente costuma bater esse papo aqui bebendo uma cervejinha. Felipe, o que você vai beber aí? Leandro, vou de água mineral, tô de saúde, geração saúde hoje aí, a partir de sexta-feira eu começo os trabalhos. Hoje eu vou deixar os anfitriões representando a categoria. Maravilha, a água é sempre bom. Lud, você... Bom, todo mundo sabe, eu estou no meu período sabático, sem cerveja. São 80 dias sendo percorridos por aí. Então eu também estou na minha belíssima água mineral. Mas eu tenho certeza, Leandro, que hoje você, meu pastelzinho de brie com damasco, não vai nos decepcionar. O que você está bebendo por aí, pastelzinho? Pô, eu vou te falar que essa aqui que eu vou beber tem duas coisas que você adora. Primeiro, foi criado por elas e liderado por elas. Tá, dádiva. Não é dádiva. É a Arrueira, Special Bitter da Arrueira. Que legal, cara, que legal. Exatamente. Aê. Dádiva, Arrueira e cerveja, coisas que eu adoro. Coisas que você adora. E é isso que eu vou hoje. Mas hoje eu tô abusado. Como a gente tá aqui com o Felipe, eu não vou só de cerveja. Eu peguei um punhadinho de quibe. Quibinhos, ó. Eu vou comer um quibe também. Aí sim, hein? É isso. Só faltou mandar isso pro nosso convidado, né, cara? Se bem que era ele que tinha que ter mandado pra gente um compilado dos melhores petiscos do ano de 2024. Mas relevamos. E vindo lá de Minas não ia ser nada ruim, né, cara? Só coisa boa. Não, isso aí. Isso aí, galera. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
Então, gente, vamos começar aqui logo as perguntas, Felipe? E aí eu acho que é importante a gente contextualizar para os nossos ouvintes, né? Conta um pouquinho da história do Comida de Boteco. E eu acho que tem uns pontos que são legais que nossos ouvintes curtem muito, que é entender o propósito desse concurso, quando ele foi criado lá atrás, se vocês acham que vocês alcançaram e se ele precisou ser ajustado no decorrer dos anos, assim, se vocês falaram, cara, o concurso se mostrou outra coisa com outro potencial e passou a trabalhar de outra maneira. Solta aí para os nossos ouvintes. Show de bola, bacana. Começar com origens, né? Origens são sempre boas, a gente fala muito sobre isso aqui no Comida. A gente fala muito que a maior inovação do Comida de Boteco é manter o seu propósito sempre, né? Ser fiel ao seu propósito. Né? Muitas vezes as pessoas ligam a inovação só a tecnologia ou só a coisas novas, mas no nosso caso, a inovação é manter o seu propósito, ser fiel ao seu propósito e guardar ele, sabe? Uhum. Mas vamos lá, então, um pouco da história do Comida, que nasce em 2000, em Belo Horizonte, dentro de uma rádio que se chamava Rádio Gerais. E essa rádio, né, uma rádio super bem segmentada e posicionada para um público adulto, um público que gostava de músicas boas, né, ali muita coisa em Minas naquela época, Skank, Jota Quest, Sepultura, Pato Fu, né, a década de 90, né, fim de 90 no caso. Muitas bandas boas surgiram, essa rádio era uma rádio que participou e ovulou tudo isso também ali em BH. Existia, o proprietário dessa rádio, na verdade, criou um programa de rádio chamado Momento Gourmet. E esse programa de rádio, ele buscava pessoas para falar sobre comida e sobre, obviamente, falar sobre comida em Minas e não falar de boteco seria quase impossível. E uma das pautas desse programa eram os botecos. E aí, naquele momento, em BH também começou a surgir essas redes de bares, né? Algumas começaram a abrir em BH e que são super legais também, mas tem um outro propósito que é do boteco raiz, dessa coisa do boteco familiar. Uhum. E aí, através do programa, da participação de donos de botecos no programa, surge muito essa intenção de resgatar o boteco familiar, valorizar o boteco familiar e um ponto muito interessante que é incentivar a criatividade deles. Então esse, vamos dizer, é o pilar do nascimento. Resgate, valorização e incentivo à criatividade do pequeno boteco familiar. Em BH é chamado de boteco, aí no Rio antigamente era botequim, em São Paulo era o barzinho, e lá em Minas era chamado de boteco. Uhum. Então esse é o início, né? E ele fica dentro da rádio por aproximadamente uns 3, 4 anos, né? É um produto dessa rádio. Essa rádio é vendida e aí abre-se, então, a Eulália e o Eduardo, né, que são né, os pioneiros aí, junto com o João da rádio na época, eles abrem a empresa Comida de Boteco. E aí começam a realizar o concurso em Belo Horizonte, algumas cidades de Minas Gerais, sempre com esse propósito da participação de botecos familiares. Então, quando você fala do conceito, né, talvez ainda antes do propósito, o conceito ele é o mesmo, desde o dia 0. Só podem participar do Comida de Boteco bares onde os donos e as suas famílias estão à frente do negócio. Legal. E a partir daí, exato, esse conceito ele é imexível. A gente brinca que ele está guardado num baú trancado, ninguém pode mexer nisso. Isso é o grande tesouro do projeto. E aí vem o propósito, né? Então eu contei um pouco de como ele nasce, o conceito. Uhum. E o propósito, ele sempre existiu, mas talvez ele não era materializado. Né? Hoje, a nossa missão é qual? Transformar a vida desses donos de boteco através da comida deles, né? O boteco como extensão da casa das pessoas. E a gente falava lá atrás muito sobre a gastronomia, sobre a cozinha, Uhum. sobre uma plataforma de valorização da cozinha nacional e tal. E o propósito ele foi se mostrando através do dia a dia, quando os bares, ao participar do projeto, eles nos falavam, cara, isso mudou a minha vida. Pô, eu tinha vergonha do meu pai ser dono de boteco e agora eu tenho orgulho. Maneiro. Pô, eu consegui comprar a loja que eu alugo. Pô, eu consegui mandar meu filho estudar no exterior. Poxa, o meu vizinho, que antes tinha uma certa discriminação do meu bar, hoje ele me reconhece no supermercado e me dá um abraço e vai no meu bar. Pô, minha filha, que antes falava, meu pai é comerciante, hoje ela pensa em estudar para virar a sucessora desse bar e herdar o bar. Então a gente falou, isso é uma plataforma de transformação de vidas das pessoas. Por quê? Quando a gente pega o histórico dos botecos no Brasil, e que vai passar fortemente pelo Rio de Janeiro, com a chegada dos portugueses na região portuária, o boteco ele iniciou-se masculino muito porque eram mercearias portuguesas. E os homens, ao sair do trabalho, iam lá. Então, por isso que tinha um balcão, porque era uma mercearia. Por que não tinha o banheiro? Porque não era um boteco. Tinha o banheiro do dono da mercearia.
Por que a mulher não estava lá? Porque o homem estava trabalhando vendendo secos e molhados. Por que a presença tão forte do destilado? Porque não tinha geladeira, ele não era um bar, ele era uma mercearia. Então, para que ele ia ter uma geladeira? Ele vendia café, farinha, arroz e cachaça, pinga. Então, daí veio o comportamento, né? Óbvio, de uma maneira muito superficial, mas parte da história dos botecos passa por aí. E o Comida vem e dá voz a essas famílias, dizendo o seguinte: as mulheres podem estar aqui, você dona de boteco, você pode ter orgulho de ter o seu boteco. E a gente faz essa corrente do bem que a gente tanto fala, que é dar visibilidade para que ele melhore o seu bar. Quando ele melhora o bar dele, melhora a frequência, melhora o aumento de consumo, né? As pessoas consomem mais e ele entra no ciclo virtuoso, né? Um ciclo onde ele consegue viver bem daquele negócio. Uhum. Então o propósito dele, vão dizer que ele sempre existiu, só que a gente não conseguia materializar. E os próprios botecos é que vinham nos falando, até que de fato a gente falou: cara, óbvio que a gente fala de cozinha, óbvio que a gente fala de estudo, mas isso é uma plataforma de transformação da vida das pessoas. Perfeito. Muito legal. Então, e aí hoje a nossa missão é essa, né? Que é contar histórias. Às vezes as pessoas perguntam: pô, eu não cozinho, eu não entendo nada de comida, somos 4 sócios, nenhum dos sócios entende no sentido do fazer comida, óbvio que, né, a gente come muito e tal, mas você fala: o que tem nesse petisco? Eu não vou conseguir te dar a ficha técnica dele. Nós somos contadores de histórias. Então, quando as pessoas perguntam: qual a melhor comida que você já comeu? Eu falo: pô, não sei, mas eu tenho muita história pra te contar, muito legal. Porque é sobre isso. O petisco é um dos elementos do boteco. O boteco é feito pela história daquela família atrás do balcão. Legal, perfeito. Acho que aí a gente puxa o gancho para a segunda pergunta, que é como vocês se definiram, eu acho ótimo, como contadores de história, né? Então, com 24 anos de história, quais foram as lições mais importantes que vocês aprenderam com erros e com acertos, né? O que você traz pra gente aí desses causos de erros e acertos? Nossa, essa pergunta é ampla, né? A gente pode falar sobre várias coisas. Eu acho que um grande acerto, né? Lá atrás a gente fazia o projeto em épocas diferentes e também essa aprendizagem nos levou a realizar tudo em abril, né? Então, o Comida de Boteco em todos os seus circuitos acontecem simultaneamente em abril. Lá atrás, até 2011, 10, ele era todo separado, fragmentado, então cada mês a gente fazia num lugar. Além de operacionalmente ser uma loucura, a gente não tinha fixação da grande ocasião, ou seja, abril hoje, o que a gente sonha é o mês dos botecos no Brasil. Assim como junho é a festa junina, você tem a Páscoa, você tem o Carnaval em fevereiro. Então, isso foi um aprendizado muito grande. Era muito fragmentado, ele era muito forte, claro, mas parecia que eram projetos distintos. Então, a gente unir isso deu uma força muito grande para o negócio, né? Você via nitidamente na questão da mídia espontânea, do próprio reconhecimento das pessoas. Acho que nunca, né, esquecer as características continentais do nosso país e nunca esquecer que as cidades não são feitas só pela Zona Sul, né? O Comida sempre nos lembra isso quando grandes histórias saem das periferias das cidades, né? Então isso nos deixa muito felizes, porque é natural em qualquer setor as pessoas focarem, né, na Zona Sul, onde tem mais mídia, onde tem mais evento, onde tem mais concentração de qualquer coisa que seja, e sempre que a gente também tem esse dever de casa de quando chega a uma cidade olhar para o mapa, né? Então expandir a mente, e sempre que a gente vai aos locais talvez menos visíveis, a gente tem surpresas maravilhosas, a gente tem diamantes para serem explorados quando falam das pessoas que estão ali tentando colocar o seu negócio de pé, e o Comida se torna uma grande janela, né? O Comida apresenta para as pessoas uma história de vida de uma família que é muito legal. Tem uma coisa legal também, e que é uma curiosidade bacana que poucas pessoas devem saber, a questão do preço do petisco. Uhum. O preço do petisco ele já foi livre, né? Hoje ele é fixo. Os bares criam o petisco por um preço fixo. Nós nos tornamos guardiões desse boteco raiz. Por mais que, se vocês entrarem na rede social, tem gente que fala que a gente gourmetiza o bar. Uhum. Nós acabamos nos tornando guardiões. Então, lá também, em 2010, um pouco antes, talvez, o preço era livre. O bar colocava o preço que ele queria. Infelizmente, alguns bares, obviamente, pela necessidade, tinham que faturar mais, as pessoas colocavam o preço alto. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 reais um petisco. Porque ele pensava nisso: pô, eu vou ter um aumento de público, se eu aumentar o preço eu vou ganhar mais. Claro. E aí, só que isso começou a respingar no projeto. E as pessoas, eu lembro muito bem de chegar um dia pra jogar um futebol com os amigos, assim, conhecidos e tal. Pô, tá trabalhando Comida de Boteco com preço de restaurante?
começou a respingar na gente, só que era o bar que botava o preço, a gente falava, cara, então... E a gente fixou esse preço, a gente teve vários aprendizados, que a gente primeiro colocou um teto, né? Então a gente colocou lá, sei lá, na época assim, até R$25. E aí eles podiam trafegar nesse preço. E depois os próprios bares falaram, isso tem que ser fixo pra gente, inclusive, conseguir comparar. E aí a gente vem fixa, né? A gente passou por 20, 27, 90, 31, enfim. Então estamos para a próxima edição, a mesma desse ano, que é R$35. Então isso também é uma coisa que foi um aprendizado importante, porque a gente descobriu que a gente acaba sendo o guardião desses valores do Boteco Raiz, que é o lugar honesto. Sim, sim. Né? O fato da gente levar visibilidade a ele não significa que a gente está tirando a alma dele e querendo que ele seja gourmet. A gente está levando mais gente para que ele sobreviva daquele lugar. Porque o cara não conseguia sobreviver vendendo dose e só coisa unitária. Ele não conseguia, de fato, sobreviver. E as pessoas têm que ter uma estrutura mínima, né? Perfeito. Por exemplos bem legais, Felipe, o que me fez pensar aqui, por exemplo, na questão do preço. Se vocês não passam a definir esse preço, até a competição fica desigual, porque uma coisa é fazer um petisco com a matéria-prima mais cara que tem de difícil acesso, tal. Outra coisa é fazer com matérias-primas mais populares. Do dia a dia. Por mais que sejam bolinhos, são 2 bolinhos, vamos supor, mas um foi feito um bolinho com tal e tal coisa difícil de acesso, tal coisa super fresca, o outro não, fez com coisa um pouquinho mais processada, vai dar diferença. A partir do momento que você define o preço, você está fazendo uma justiça. E outra coisa que você trouxe lá na primeira pergunta que me fez pensar um pouquinho e que eu achei também legal é o quanto esse lance de vocês incentivarem a criatividade desses pequenos botecos, né, desses botecos familiares, não vou nem chamar de pequeno, até porque aqui no Rio tem boteco que não é mais pequeno, mas ele segue familiar, né? Mas desses botecos familiares e tal, se conecta com a cerveja artesanal, que cerveja é gastronomia e o fato da pessoa estar produzindo cerveja, primeiramente para vender para os seus vizinhos, talvez o que todo cervejeiro mais gosta é de brincar, criar receitas, né, exercitar essa criatividade e de fazer. E aí eu já vi uma conexão direta. Perfeito. Vamos voltar aqui para os 25 anos do Comida de Boteco e também dessa atuação que hoje o concurso ocorre em 25 cidades, né? A gente viu ali que hoje está centralizado nos estados, né? Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. E aí a gente quer saber de crescimento. Quais são os planos de crescimento? Até porque você falou da questão do tamanho do Brasil, então, não ter o Pará aqui, que tem uma gastronomia tão própria, né, e tão característica, é uma coisa que mexeria com todo o jogo. E quais são as cidades que têm a maior participação do público, dessas que hoje você já atua? Tá, a gente já está em mais estados. A gente já está, então, Santa Catarina com 3 cidades, no Paraná com 3. Legal. No Rio Grande do Sul com Porto Alegre e região metropolitana. Estamos no Distrito Federal, estamos no Ceará, estamos em Pernambuco, estamos em Belém, estamos no Amazonas com Manaus. Caraca! Cortaram o release aí na release. Ó, o site não tá atualizado. Fica a dica pra galera do site. Será? Não é possível. Ah, meu Deus. Será que eles estão fazendo alguma mudança essa semana? Não sei. Mas vamos lá. Foi bom que você tá aqui pra contar. Exato. Mas, enfim, super tranquilo. Mas, assim, hoje são 25 circuitos, na verdade, com essa divisão esse ano do Rio, que ficou Rio Capital, Baixada e Niterói, se tornaram 27 circuitos, mas, né, sempre foram 25, então tá tudo super tranquilo. E a presença em 3 estados diferentes. Expansão, a gente tem 2 formas, né? A gente tem a expansão de convidar mais bares, como o Rio, num passado recente, eram 70 bares. Hoje a gente está considerando todos os circuitos em 150. A gente dobrou. Caraca. Isso é uma maneira de expandir. Uhum. Você vai para Baixada, você vai para Niterói e dentro da cidade você vai para lugares que ninguém jamais teria ido, né? Então tem esse caminho. E um outro caminho é essa, né? O que talvez a mais óbvia que as pessoas pensam, que é a abertura de novos municípios, estados.
que a gente não tem, né, nada disso no radar, justamente porque a gente abriu em 2023 Londrina, Maringá, Blumenau e Joinville. Então, a região sul, né, a mais recente expansão passou por lá. E a gente precisa consolidar também, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Óbvio que o escalar, né? Que as pessoas adoram usar escalar, mas o nosso negócio, ele é muito artesanal. A gente conversa com todos os bares. A gente não é uma agência que faz vários eventos e alguém, tá? A gente conversa. Hoje eu tava, né, com eu e a minha equipe, a gente tava almoçando num boteco, não só pelo bel prazer do almoço, sim para gerar o relacionamento. Só que quando você chega a 1.200 pontos de, né, botecos participantes, imagina você conseguir ter cobertura nisso. É muito difícil para uma empresa. Muito. Estruturalmente ela é pequena, né? Nós não somos um negócio gigante e tal. Então, a gente pensa muito, assim, em como expandir nesse conceito de ir para regiões que a gente não está. Então, você pegar a própria Baixada Fluminense, imagina quantas regiões da Baixada a gente não pode expandir, próprio Niterói. O Rio Capital nem se fala, a segunda maior cidade do país, com certeza tem vários bairros que ninguém ainda tem, né, tem boteco lá. Então, a gente pensa muito nisso, sabe? A novidade também através do próprio circuito. Porque é uma forma de você oxigenar e trazer a inovação, não só assim abrindo circuitos novos, porque ele tem um tempo de maturação que não é fácil. Maneiro. E qual cidades que tem maior participação? Hoje, proporcionalmente, porque você tem que fazer uma escala de população, né? Você não pode só falar o máximo. Seria o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Poços de Caldas, no interior de Minas, seriam o top 3 aí. Muito maneiro. Perfeito. Quando você faz a escala, né, de população, número de participantes, e a métrica principal é o voto. Essa é a métrica principal que mede o sucesso do negócio no sentido de envolvimento e engajamento do público. Maneiro. Legal demais. Bom saber da Baixada, sou da Baixada Fluminense de origem. Indica boteco, viu, Ludmila, Leandro, a turma também. Mas tem muitos anos que eu tô fora de lá, mas eu acho que é legal porque você traz o entretenimento pra cidade da pessoa, sabe? Você empodera ela de ocupar espaços naquele lugar. Eu acho isso muito importante. Perfeito, você falou tudo. Pra gente ir encerrando o papo, porque o homem tem o tempo curto, meus amigos. A gente queria falar do impacto. Você já falou um pouquinho disso bem no nosso começo. O impacto do concurso para os bares participantes. Vocês já mapearam qual é o resultado do crescimento dos bares quando acontece a comida de boteco, quando está acontecendo o evento, né? Vocês acompanham a vida dos bares vencedores, do tipo, pô, esse aqui mudou drasticamente. Você falou um pouco disso. Tem aumento de consumo de cerveja ou o pessoal fica mais concentrado em experimentar as comidas? Assim, traga aí os seus insights de quem está vivendo essa experiência por dentro. Bacana. A gente tem sim, né? A gente tem um levantamento e um acompanhamento desses números. Os bares, em média, aumentam 40% de faturamento, mas não é incomum a gente ouvir bares falando que aumentaram 70%, 80%, dobrou, triplicou, mas óbvio que a gente até, né, não fica parecendo que é algo mágico, né? Nossa, o cara entra. Então a gente usa um número que é real, e é conservador, mas é importante, que é 40% de aumento, né? Aumento no faturamento de forma geral. A venda da cerveja, ela vai ir junto com esse crescimento, afinal, como a gente falou no início, o boteco ele é experiência, né? Não é só o petisco que puxa aquela experiência. Ele vai ter que beber, óbvio que existem os destilados, os drinks, né? Vinhos que até um pouco tempo atrás era ainda muito distante. O comida também ajudou muito nisso, do boteco olhar o consumidor dele como um consumidor que vai consumir vinho, espumante, vai comer doce na sobremesa, que é por aí que às vezes as pessoas falam o negócio do gourmetizar. O que a gente quer é aumentar esse leque de opções dentro do bar para a pessoa não ter que sair dali para outro lugar. Então, em média, né, falando especificamente do faturamento, 40%. Eles têm também um aumento grande na contratação, né? Então, quando se fala em impacto, eles contratam mais gente. Esse ano foram 13 mil empregos diretos gerados nos bares, número Brasil, tá? Não é número local, mas vocês verem, né, o poder do movimento que isso gera. A gente, como comida de boteco, quando você pensa no faturamento deles, nas principais compras deles, a gente faz um levantamento com eles, o comida hoje movimenta 350 milhões de reais no Brasil, né? Então, um negócio que às vezes parece muito, boteco, concurso de boteco e tal, ele tem sim já um impacto muito relevante na economia brasileira. E sobre o acompanhamento, sim, a gente acompanha. Nossa querida Manuela aí da Peixaria Divina Providência, que é o melhor boteco do Brasil, né? O Rio de Janeiro detém aí
no nosso concurso Melhor Boteco Brasil, a gente fala com ela direto, a gente está muito próximo, e não só ela, como vários outros. A gente brinca, né, o antes do Comida de Boteco e o depois do Comida de Boteco, a gente tem, né, os cases, as grandes histórias. Temos o Bar do Davi no Rio de Janeiro, no Morro de Chapéu Mangueira, né, no Leme ali, que é uma das grandes histórias que o Comida de Boteco tem no Brasil. A gente fala muito dele, porque de fato é uma história de um cara que não existia no sentido formal, né? Ele não era formalizado, as pessoas não frequentavam fora da comunidade que mora com ele ali, e o Comida dá uma visibilidade, ele faz um trabalho muito legal, ele é campeão, ele, enfim, consegue, né, emergir e se tornar hoje uma referência da cidade. Então a gente tem super, na verdade, como eu falei, é o nosso trabalho, né? A gente não é curador, é gourmand, a gente não é nada, a gente é contador de história. Para eu contar uma história, eu preciso conhecer dela. Então, é o nosso trabalho, é acompanhar essas histórias e ver justamente isso, o antes e o depois. Então, é o pilar do nosso trabalho, é estar próximo desses botecos, sabe? Cara, muito legal. Você falou dos 13 mil empregos, é um movimento tipo que acontece com, é claro, numa escala menor, mas com as contratações de extras para trabalhar em lojas em Natal, que... Exato, é isso, e muitos continuam, né? Então, eu tinha 5, contratei mais 5, e como o movimento melhorou, eu fico com 2. É bem isso. A gente tem vários bares que falam isso, esse é o nosso Natal. Maneiro, muito legal. Também um crescimento de 40% do faturamento. Tem bar que não consegue isso no ano, muito, sabe assim, no final do ano, e pelo contrário, não é que tem bar, né? Exato. É comum não passar de 20%, né? É comum zerar no 0 a 0. Exato, porque as pessoas, é um negócio que, primeiro, obviamente, o sacrifício do trabalho, ele tem que ser muito enxuto e o dono tem que atuar para ter o controle. Ele não comporta você ter um negócio, querer botar uma gestão profissional, gerente e tal, porque não vai pagar, né? Você não vai conseguir remunerar ele. Então, a comida, ele motiva esse cara a entender que aquele negócio dele vale a pena ele trabalhar no negócio. Sim. Esse é o grande. As pessoas vão abrir um bar e tal. Qual é a primeira frustração? Cara, na hora que você passa 10 dias sem ninguém entra no teu bar, seja por causa de uma chuva, porque o cara faz uma obra, você não sabia, a prefeitura enfia uma obra na porta do teu bar, quebra metade da avenida, as pessoas pararam de passar na porta, ou qualquer outro motivo, você fala, você tem uma semana que a pessoa fica dentro do bar sozinha até 10, 11 da noite, porque o bar tem que estar aberto. O bar não é uma oportunidade, ele é uso, você tem que saber que está aberto, você não vai sair. Você foi, tá fechado, você fala, puta, perdi a viagem, não volto mais. Então, né, é uma alegria na hora que você quando vai abrir um bar, é a tristeza na hora que você abre. Então, a comida, ele consegue trazer um pouco desse movimento que motiva a pessoa a continuar. Ele fala, pô, eu vou melhorar o meu bar, que vai melhorar a frequência. Então, é um pouco disso. Cara, muito legal. É uma pena esse tempo enxuto, porque eu queria falar de 399 bilhões de coisas. Mas não tem problema, isso fica aqui o convite para uma parte 2, para a gente conhecer mais a fundo ainda o Comida de Boteco. Parte 2 no boteco, Lud. Também. Então é que é difícil gravar ao vivo, mas enfim, quem sabe. Mas enfim, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui, Felipe, foi muito bom. E a gente vai convidar, o Leandro vai soltar aqui a pergunta extra para os nossos mecenas, mas só vai ouvir a resposta quem é mecenas. Então não perca seu tempo agora, vá agora fazer o seu apoio lá no site do Apoia-se. Então eu queria agradecer ao Felipe. E, Leandro, deixa a perguntinha para a gente fazer um encerramento final. Com esse tamanho de volume de botecos que fazem parte do Comida de Boteco, eu arriscaria dizer que é o maior concurso gastronômico de comidas que roda hoje no Brasil. Arriscaria dizer, eu não tenho conhecimento, eu estou chutando pelo volume. Mas concurso gastronômico é de comida, não? Só pra gente ficar claro. Não, porque pode ser cerveja, gastronomia e cerveja bebida. Tá certo, então. Sim, senhor, desculpa aí. Desculpa aí, Leonardo Ambicioso. E aí a pergunta é essa, né? Se tem o interesse de crescer e abraçar outras coisas além do mastigável, ir para bebidas, como, por exemplo, carta de cervejas, vinhos, drinks, esse tipo de coisa. Mas você vai ouvir isso se você virar mecenas, meu filho. Se você não virar, vai dormir no ponto. Não vai ter assunto na mesa de boteco. É isso. Tá aí. Então, Felipe, segura a resposta que a gente vai encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e conteúdo toda quinta-feira. Cíntia Okawa, Rogério Bittencourt, Sandro Gomes, Diego Simão, Gil Lebre. É isso, meus amigos. Leandro, o que a gente fala no final de cada programa? Vamos ver se aprendeu. Até o boteco que vem, porra. A gente segura o programa de boteco em sequência. Boa. Beba local.
Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.